Então, um absurdo que pode matar alguém, é um absurdo que pode quebrar alguém, é um Sim. absurdo que pode caçar a carteira de alguém. A gente Isso teve uma pelo abordagem. fato de ser muito generalista demais, porque está falando de pamonha e de Ferrari ao mesmo tempo. Exato. Ah, Conhecimento demais, são modelos gigantes. É um modelo que, naturalmente, ele tem um quê comercial. O que é? Eles querem vender para a maior quantidade de empresas e indústrias do mundo. Para isso, eles precisam treinar em todas as áreas. Isso uhum. funciona, mas para esse tipo de trabalho, imagine a supervisão. Então, tudo que a IA gerar, você vai ter que fazer aquela supervisão praticamente. Não que você não deva supervisionar tudo que ela gera, mas você tem que fazer uma supervisão muito minuciosa. Então, às vezes, o que você ganha de tempo gerando aqui, aí você vai ter que passar aqui fazendo pesquisa para ver se o que ela falou é verdade ou não. Então, seu tempo volta a aumentar. É o equivalente E, do que uma rede social faria naquela questão de moderação de conteúdo, por exemplo? Algo equivalente. Você precisa ter uma pessoa física ali, um ser humano, vendo se o que a IA está gerando é abobrinha ou não. exato. Então, e não é só venda. Eu costumo falar que quando você tem um índice desse, é diferente. Aquele assim, você passa a ter que ver com rigor muito maior. Sabe? Sim. É uma brincadeira até dizer, eu costumo também falar aqui que assim, quando você pega um modelo generalista, é igual se você tem um cara que não saiu da faculdade, você traz ele para trabalhar com você, ele não tem todo o conhecimento doutrinário e tudo, e Uhum. você não pode, por exemplo, pegar o trabalho dele e publicar no jornal direto, confiar que ele fez certo. Você tem que revisá-lo e minuciosamente. O mesmo para o advogado, quando o cara vai redigir uma peça, o estagiário ali que está comecinho, né? Ele vai Tá. redigir a peça. Então é essa parecida. A gente foi por um caminho diferente. Nós começamos esse caminho há 2 anos, onde não se falava muito nesse tópico. Tá? Hoje, apesar, já começou a ser mais falado, mas não se falava nada em SLMs, que eram o quê? Modelos menores de linguagem. Basicamente, são modelos ali que têm em torno de 10 a 15 vezes o tamanho de um modelo grande, igual o OpenAI ou Gemini. Só que Tem 10, com perdão, cortou, tem 10 a 15 o quê? Ele é 10 a 15 vezes menor. 10 a 15 vezes menor do que esse Tá. modelo maior, só que ele é treinado para uma vertical específica. Ele é um Certo. modelo treinado só com dados jurídicos. Ele não precisa saber de medicina profundamente, ele não precisa saber de finanças profundamente, apesar do que nós temos um modelo que ele é um pouco mais treinado em finanças por causa tributária. Mas ele não Aham. precisa saber tudo do mundo. Ele Aham. precisa saber sobre o que ele é usado. Inclusive, existem debates técnicos, debates em Berkeley, em Stanford, sobre isso, que o futuro dos modelos para uso real, que a gente chama uso produtivo do mercado, são os modelos verticalizados. São modelos Hum. pequenos, menores, SLMs, mas que são especializados. Aí é o que viram os SSLMs, que são o quê? Specialized Small Language Models, Hum. modelos de linguagem pequenos especializados. E aí, Então, dá para dizer que a alucinação também é 10 a 15 vezes menor? hoje, nossa alucinação do chat GPT, ela chega nesses números. Da Anthropic, ela já é um pouco diferente. Ela é de 5, em torno de 5 vezes. A Anthropic, ela tem um nível de alucinação muito menor que o chat GPT. A Anthropic, ela está alucinando ali entre 15 e 18. Hoje, hoje o nosso número é entre 2 e 8. Ou Ok. 2, assim, não é propriamente 8, é 8,70 alguma coisinha. Então é 8, 2 e 9, se a gente for fazer uma arredondada, mais Tá. exato. Então, isso. E outro detalhe: o ser humano, ele alucina. O advogado sênior, ele alucina, que é o que comete um vezes absurdo em 7% das vezes. Quando ele está lá Então, 3 horas da manhã, terminando a peça lá, sei lá o quê, escreve, o ser sei lá, humano, ele é impactado pelo falha. ambiente que ele se encontra, ele se encontra Então tá também, pau né? a pau, tá pau a pau com o ser humano, então. Tá. Nos nossos níveis mais altos, o nível de alucinação dela já está próximo do que um ser humano. Nos menores, ele está 3,5 vezes menor. Sim, sim. Então, vamos falar então dessa parceria com a Amazon aí, porque eu vi que tem um tal de o NVIDIA Blackwell, Ah, microprocessador que eu vi que é a nave espacial das naves espaciais aí, e que vocês são a primeira startup na América Latina a usar isso. O que esse chip traz de velocidade, de redução de alucinação e aí por diante? tá. Esse chip da NVIDIA, ele é um chip que, em média, para treinamento, ele tem uma performance ali de
eu estou falando já de performance detectada por nós, não é o benchmark de mercado. Ela é em torno de 4 vezes superior. E ele, do mesmo jeito, para inferência. O treinamento é o quê? A hora que a gente vai treinar o modelo. Inferência é o quando nós vamos utilizar o modelo para o cliente, né? Aí chama inferência. Então, na inferência, por exemplo, antes a gente tinha uma geração de tokens usando um outro chipset de em torno de 120 a 140 mil tokens por segundo. Na Blackwell, a gente está conseguindo em torno de 450 mil milissegundos. Isso foi possível porque, quando nós acabamos fechando essa parceria com a AWS, nós conseguimos o acesso a esse chipset, era um pedido nosso, era um momento para o mercado. Naquele momento que a gente começou a pedir, ninguém queria, todo mundo com medo do chipset, porque você tinha que adaptar as ferramentas. É aquilo, você tem frameworks no mercado para se utilizar, você tinha drives e ela tinha muito problema. Você não podia seguir a receita de bolo, vamos assim dizer, tá? Se você seguisse a receita de bolo que tinha na internet, você ia sofrer muito. Tá. E a gente não tinha medo do chipset.